Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, verso 22 até o verso 33. Fique com a Bíblia aberta, não feche a Bíblia e olhe para mim aqui. Quero falar para vocês, debaixo desse tema, coragem, o eu sou está vindo até você. Qual é o teu medo aqui hoje? Qual é o teu maior pavor? Medo do futuro, medo do amanhã, medo das circunstâncias, medo de algo novo que vai acontecer, que está se avizinhando, se apresentando para você. Todos nós experimentamos medo depois da queda, todos nós experimentamos, vivenciamos sobre medo, experimentamos medo. Olha para mim aqui, gente. Todos nós passamos por isso, todos nós enfrentamos medo. Aliás, é muito comum esse sentimento nos dias que nós estamos vivendo. E talvez eu estou aqui hoje, você veio, nós estamos cantando, e você para e pensa assim, cara, o que vai ser da minha vida? Talvez o ano de 2025 não foi tão bom com você, nós estamos caminhando, já estamos no penúltimo mês do ano. Lembrando que dia 26 tem uma pessoa de aniversário muito legal. Tá? E a linguagem de amor dessa pessoa é presente, tô brincando. Veja, nós estamos diante de situações complexas. A Bíblia já nos avisa que os últimos dias seriam dessa forma. A Bíblia fala para nós, a Bíblia nos diz. Nós iríamos ouvir de guerras, rumores de guerras. E talvez você está olhando para o futuro e você está com medo. Eu não estou aqui te convidando a não fazer nada, a uma letargia, não é nada disso. Mas você tem que olhar para isso pelo prisma correto. Qual é o teu medo? Qual é o teu maior pavor? Talvez você está aqui e você diga assim, poxa pastor, o pastor é tão corajoso, o pastor é um homem corajoso, eu enfrento os mesmos medos que você. Então essa semana passei por algumas lutas, e eu conversando com os rapazes ali, e o Robson perguntou, pastor, como é que tu tá? Eu comecei a falar. E o Robson, pô, era só uma pergunta. Né? Teve um jornalista, ele disse que o chato é aquela pessoa que quando você pergunta para ela, como é que tu tá, ela responde. E eu sou esse cara, quando alguém pergunta, como é que tu tá? Cara, nem sabe, eu não tô bem. Ou tô mais ou menos, eu respondo, sabe? Eu vou falar, vou dizer. Escuta isso, presta atenção aqui. Como que você tá? Como está teu coração aqui? Como está tua expectativa? Como está assim, o que vai ser do amanhã? O que vai ser do amanhã como futuro e o que vai ser do amanhã literal, amanhã. Talvez você tenha algo para resolver no dia de amanhã. Talvez você tenha uma resolução muito séria no dia de amanhã e você está com medo. A Bíblia tem algo a te dizer? Tem. A Bíblia tem coragem para você. A Bíblia tem coragem. Então, coragem, o eu sou está indo a você. A primeira coisa que eu quero destacar nesse texto de Mateus capítulo 14, do verso 22 até o verso 24, leia comigo. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Todos nós precisamos orar sozinhos. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, de uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Os discípulos obedeceram Jesus. Jesus fala, entre no barco, vão para o outro lado. E eles obedecem ao Senhor. E eles, por obedecerem ao Senhor, eles estão em maus apuros, em maus lençóis. Eles estão numa situação completamente complicada, devastadora. É tarde, o barco está sendo sacudido por ondas, o medo era por causa do mar. Agora, humanamente falando, racionalmente falando, para e pensa comigo, eles deveriam estar tranquilos, Tiago. Por quê? Eles estão no barco a mando de quem? Eles foram por conta própria? Não. Eles deveriam estar em paz. Jesus mandou eles irem. Jesus mandou eles entrar naquele barco. E eles entram no barco e estão tendo problemas. E veja, isso acontece com muitas pessoas. Isso acontece com muitas pessoas.
Certo comentarista diz o seguinte: estar numa tempestade em obediência a Jesus é mais seguro do que no conforto do lar em desobediência a Deus. Muitos que estão aqui estão em apuros porque estão obedecendo o Senhor. Existem pessoas aqui que perderam o casamento. Existem pessoas aqui que perderam o emprego. Existem pessoas aqui que perderam o conforto ou perderam o futuro que tinham planejado nas suas mentes. Escuta, nós não devemos julgar a nossa vida, a nossa comunhão com Deus, com base nas nossas circunstâncias. O que o diabo quer é que você e eu olhemos as circunstâncias e, com base nessas circunstâncias, você e eu venhamos a dar vereditos mentais sobre a situação da nossa vida. O veredito circunstancial dos discípulos é que eles estavam em desobediência, mas não era isso. Veja, a obediência a Deus, inevitavelmente, em alguns momentos, vai nos conduzir por dificuldades. É só você olhar o cristianismo histórico. Por obedecer ao Senhor, muitos se envolveram em dificuldades. A Bíblia diz que todos os que querem viver uma vida piedosa padecerão perseguições. Você, em algum momento da sua vida, você vai ser perseguido porque você está seguindo Jesus. Os discípulos estão no mar. Gente, quando a Bíblia diz isso aí, que o mar estava agitado, né? Açoitado pelas ondas. Esses caras, eles conheciam aquele mar. Quando a Bíblia fala que o mar era algo muito forte, é porque era. Se está trazendo medo, vocês vão ver depois na continuação da narrativa, eles estão com medo. É porque a situação era muito complicada. Não era uma situação corriqueira. É aquilo que está em Atos, né? É o vento euroaquilão, nas traduções antigas. Eu gosto dessas traduções, citava esses nomes assim, né? As novas, bota aí, um tufão. Não, quando tu bota um nome no vento, quando tu dá um nome próprio para ele, é uma coisa séria, né? Tem aí, as maiores tempestades do mundo tem nome feminino, não sei porquê. Já notaram isso, né? Já dizia a banda Scorpions, né? Ela é como um furacão. Like a hurricane. Ela é um furacão. Em todos os sentidos. Eles estão enfrentando o mar. E no mesmo momento que eles estão enfrentando o mar, verso 23, Jesus está orando. Veja, Jesus, eu tenho plena certeza que enquanto ele estava orando, ele orou pelos discípulos. Jesus intercede pelo seu povo, e isso aqui é uma das coisas mais lindas no Evangelho. Eu falei semana passada para vocês que muitas vezes nós não temos forças para encostar, tocar em Jesus, então ele vem e toca, nos encosta, nos levanta. A mesma coisa no que envolve oração, nós devemos orar. Nós devemos orar, nós devemos clamar. Só que existem pessoas que estão, nesse momento, atacadas por um mal tão grande que elas perderam as forças até de orar. A boa notícia para você que está aqui essa tarde é que Jesus ora por você. Isso aqui é poderoso demais. A Bíblia diz em Hebreus que ele vive sempre para interceder pelo seu povo. Você tem noção disso? Ele vive para interceder por nós. O Wayne Grudem diz que esse termo ali está falando de intercessão vocal. Jesus cita o nosso nome diante do Pai. Você tem noção disso? Eu falando com a minha esposa, eu disse para ela, eu estava conversando com ela assim, tu já parou para pensar que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, os lábios de Jesus citaram o teu nome? Eu falei para ela. Ela, como assim? Eu, sim. Jesus falou Talita cumi, o termo menina ou talitá, menina, levanta. E o termo que está ali é o termo que Jesus falou, porque o Novo Testamento é escrito em grego. Mas quando chega nessa parte, o escritor deixa em hebraico, aramaico, deixa na língua original, falada por Cristo. Porque Cristo não estava falando em grego. Há um registro grego do que Jesus falou em hebraico e aramaico. Eu falei, já parou para pensar nisso? E ela, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu disse, por isso que eu estou aqui. Eu falei, esse é meu papel.
Tem o teu pastor personal, teu personal pastor. Estou aqui. Mas só tem uma coisa. A minha esposa teve esse privilégio do nome dela sendo falado por Jesus em carne. Só que hoje Jesus, exaltado ao lado de Deus, todos nós temos esse privilégio, porque em algum momento da tua história Jesus orou por você. E talvez Ele está orando nesse momento por alguém que está aqui dentro. Ele está intercedendo por você. Os discípulos não estão vendo, só que Jesus está intercedendo. Veja, nós precisamos de uma visão exaltada de Jesus. Nós temos uma visão rebaixada de Cristo. Nós precisamos ler novamente o Apocalipse. Reler o Apocalipse e vendo Jesus reinando sobre toda a história. E eu pergunto para você aqui essa tarde, qual foi a tempestade da tua vida que veio sobre você e fez você se arrepender de ser seguidor de Jesus? E fez você se arrepender de ter sido fiel? Quais são as adversidades da tua história, da tua vida, que fizeram com que você esfriasse ou esquecesse que Jesus está comandando a tua vida? Escuta o que eu estou dizendo aqui. Não importa a situação que a tua vida esteja nesse momento, não importa a situação que você se encontre nesse momento, ela está exatamente onde Deus quer que ela esteja. E uma coisa, você pode ter vários arrependimentos no final da sua vida, mas nunca houve na história alguém que se arrependeu no final da sua vida de ter seguido Jesus. Sabe por que você pode ter coragem? Em primeiro lugar, tenha coragem, porque Jesus conduz a sua vida. Nós não estamos no barco da onde estamos por escolha própria. Nós estamos porque Jesus nos conduziu ali. Você e eu estamos na posição onde estamos, negamos o que negamos, absorvemos o que absorvemos, estamos vivendo o que estamos vivendo, na sua grande maioria, em obediência a Cristo, em obediência a Jesus. Tenha coragem. Tenha coragem. Humanamente falando, uma vida afastada dos evangelhos, em muita situação afastada do evangelho, em muitas situações se torna mais fácil. Mas não é uma vida digna de ser vivida. Você imagina você poder mentir no seu trabalho? Quantos aqui, não sei dizer o que é, mas alguém aqui já teve problema no trabalho porque é seguidor de Jesus? Pode levantar a mão. Olha aí. Segunda pergunta, você já viu alguém se dar bem no trabalho por fazer coisas que você não estava disposto a fazer? Tenha coragem. Tenha coragem. Em segundo lugar, tenha coragem, porque Jesus, o eu sou, sempre vem até nós. Escuta, Jesus sempre vem. Jesus sempre vem. Jesus sempre vem. O problema nosso é que nós só esperamos demônio. Você e eu só esperamos demônios. Quem aqui nasceu nos anos 80? Levanta a mão bem alto aqui. Você cresceu vendo Faces da Morte. Estou mentindo? Tu viu Faces da Morte? Quem aqui viu Faces da Morte quando era guri? Quando era mais novo? É isso. Então qualquer barulho ou é um invasor, pode ser, ou é um demônio. Nunca um anjo desastrado. Nunca um anjo que se vira assim, desajeitado, bate o negócio, bate com a asa numa panela, a panela cai na sala. É só demônio. Mateus capítulo 14, verso 25, de madrugada. Aleluia. De madrugada Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Eles estão apavorados. Eles não veem um palmo na frente. Olha aqui para mim. Ei. Eles não veem nada na frente. Eles só veem desgraça, caos, desordem. Eles só veem a criação se levantando contra eles. Atenção aqui. Eles estão desesperados. O apóstolo Paulo falou isso. O apóstolo Paulo diz que existem sentimentos desesperadores. E nós falamos como papagaio de pirata o seguinte: Deus não manda prova, luta maior do que nós possamos suportar. Você já ouviu o pregador falando isso? Isso é mentira, cara. Isso é mentira. A Bíblia nunca disse isso. A Bíblia diz que Deus não manda tentação maior.
Não, pastor, aquela era quente. Tem como escapar. Tem como escapar. Tentação tem como escapar. Deus nunca vai mandar uma tentação maior do que você possa suportar. Deus está olhando você com essa cara de égua. E Deus, se isso aqui aconteceu, o fulaninho não vai aguentar. Agora, luta, a Bíblia não diz que nunca vem uma luta maior do que as nossas forças. Pelo contrário, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 1:8, eu até abri aqui. 2 Coríntios, pode abrir comigo aí. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1 e verso 8. Não pode ser na primeira, tem que ser na segunda. Porque na primeira ele está falando de Cloé, a caguetona da igreja de Corinto. Imagina, Paulo escreve uma carta, na primeira carta, né? Eu ouvi falar, da casa de Cloé me contaram o que está acontecendo com vocês. Imagina um segundo culto depois que os caras chegam na igreja olhando para ela assim. 2 Coríntios 1:8, eu acho. Isso aqui. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo que? Acima das nossas forças. A ponto de perdermos a esperança da própria vida. Até da própria vida. Então, podemos passar? Sim ou não? Mas aí é ruim, né, pastor? Sim, é bem-vindo. Essa é a vida real. Agora, continua, verso 9. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos e sim no Deus que ressuscita os mortos. Ou seja, Deus dá a última palavra. Mas existem situações que são desesperadoras. E a situação dos discípulos era essa. Só que tinha que ter um manazinho ali. Sabe o teu amigo manazinho? Quem aqui já teve um amigo manazinho? É o que tu tá passando por qualquer coisa, ele sempre tem um versículo bíblico. Mas dá uma raiva às vezes, né? É o Ned Flanders. Tu vai tomar um copo d'água, ele sabia que Jesus é a água da vida. Poxa, eu só quero comer um negócio aqui. Vai comer um pão assim, sabe? Sabia que Jesus é o pão? Alguém tinha que ter se levantado ali no meio daquela multidão e citado Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não farão te submergir. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Eles estavam vivendo isso. O que o profeta está falando? Nós vamos passar pelas adversidades, elas serão terríveis, mas as adversidades não têm o poder de consumir os servos de Deus. Aqueles que amam o Senhor vão passar igual os ímpios, mas a diferença é que o ímpio é consumido, enquanto o cristão é aprovado. O ímpio é destruído, enquanto o cristão é aperfeiçoado. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Jesus. O Senhor está conosco. Nas adversidades da vida, lembre-se. Pastor, eu estou passando por uma adversidade. Como diziam os puritanos, na noite escura da alma. Talvez você está passando por um momento tenebroso. É como se ondas viessem contra a tua alma. Você está na madrugada da tua existência. Jesus vai até você. Jesus vai até você. Mateus 14:25, de madrugada, Jesus foi onde eles estavam, andando sobre as águas. A pergunta é, por que ele vai caminhando em cima das águas? Jesus tem uns deboches das vezes, né? Por que ele pisa? Por que ele não poderia ter chegado com um barquinho, remando? As pessoas ficam, por que não tem? Sabe que Jesus, quando era criança, ele fazia essas coisas também? Tipo, vai fazer papel, pedra, tesoura com os caras e ele já sabe o que os caras estão fazendo. Por que ele vai fazendo isso, cara? Os caras estão apavorados, os caras estão desesperados pelo mar. Jesus vai caminhando por cima do mar. Jesus está mostrando uma coisa. O que causava medo nos discípulos estava debaixo dos pés de Jesus, debaixo do domínio de Jesus. Jesus estava mostrando que aquilo que nos apavora, o mar que nos apavora, serve como caminho até Cristo. Pensa agora na maior tribulação que você já passou, ou que você está passando. Isso conduziu você até Jesus,
ou isso conduziu Cristo até você. Jesus está mostrando que aquilo que foge do nosso controle está no controle de Jesus. Jesus vem dizendo, Jesus chega dizendo para eles, né? Tenham coragem, sou eu, ou eu sou. Não tenham medo. Aí, essa semana, ou na semana passada, desmistificaram um dos maiores mitos da Bíblia. Cara, eu prego desde os meus 15 anos, eu devo ter falado isso em algum momento. Eu devia ter pegado a Bíblia e lido ela procurando isso. Então, não tem 365 vezes na Bíblia não temas. E agora, o que a gente faz? Como é que a gente vive agora, Sandro? O que a gente faz, pastor Gabriel? Não tem uma para cada dia. Era tão legal, né? E a gente metia ainda assim, ó, 366. Né, Rômulo? Tu já fez isso, Rômulo. Sabe? Eu tenho certeza que tu já fez isso no púlpito, Rômulo. E como eu dizia, quando eu brincava para os meninos, eu dizia assim, ó, qual é o segredo do pregador pentecostal? É o pigarrinho na garganta. É aquele grito rasgado, é aquele drivezinho maroto, gritando. Imagina o Rômulo pregando, assim, suando a careca e dizendo 367. Sabe assim? O povo ama isso. Mas não tem. É uma coisa... Mas sabe qual é a boa notícia? Parece que com a inteligência artificial aí, pessoal, chegou a 80 e poucas vezes a palavra não temas, não tenha medo, tenha coragem na Bíblia. Mas, na verdade, meus irmãos, isso não muda nada. Podia ter apenas um não temas na Bíblia. Porque o que faz a palavra de Deus ser poderosa não é a quantidade de vezes que ela é dita, é quem disse a palavra, e quem disse é Deus. Então não tenha medo, tenha coragem. Os nossos problemas estão debaixo dos pés de Cristo. A presença de Jesus é o antídoto para o medo. O eu sou está conosco. O medo é uma consequência natural da natureza pecaminosa em você e na minha vida. Só que o medo deles é infundado como a maioria dos nossos medos. Eles temeram a criação, eles estão com medo da criação. Nós também muitas vezes. Por quê? Porque os recursos deles acabaram. Eles esperam, vamos ser sinceros, eles estão com medo. Eles esperam que Jesus ia fazer alguma coisa por eles. Né, Tiago? Eu acho que eles esperavam. Jesus vai fazer um negócio. A gente sempre espera, Jesus vai fazer alguma coisa. Mas se tem uma coisa que Deus é expert, das tantas que Ele é, sabe quando Deus faz as deusices dele? Que ele fala, isso aqui é deusice. Uma das coisas que Deus faz é fazer as coisas do modo dele, do jeito dele. Vamos ser sinceros, minhas irmãs. Deixa eu ser bem provocativo aqui. As pessoas, cada mulher tem um jeito de cozinhar, é ou não é? Tem umas que lavam arroz, tem umas que não lavam arroz. Tem umas que fritam a cebola. Umas começam com açúcar na panela. Quem começa fritando um açúcar para fritar a cebola? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Tem aqui gente que começa com açúcar. Quem aqui começa não pelo açúcar? Começa pelo alho. Não sei. Temos aqui, Mas pelo alho. E se alguém for aprender, a filha da Fran, a Fran vai dizer, esse é o jeito certo. A Fran vai dizer assim, a Fran não vai falar para a filha dela que esse é o jeito dela. Do mesmo jeito que a Ana, quando a Ana for ensinar, a Ana vai dizer, esse é o jeito certo. Porque cada um tem um jeito de fazer as coisas. E a gente pensa que nós temos um jeito de fazer e que só isso pertence só aos seres humanos. Só que isso pertence ao mundo de Deus também. Deus também tem o jeito dele. Sim ou não? Sim. Amém ou não amém? Amém. Deus tem o jeito dele. E o jeito dele é caminhar em cima das águas. Agora eu te pergunto, os discípulos imaginavam isso aqui? Vamos ser sinceros, gente. Os discípulos imaginavam, Jesus vai, eu acho que ele vai fazer aqui. Eu acho que ele vai vir aqui. Já notou isso? Já aconteceu isso na sua vida? Você imagina 1 milhão de coisas como Deus vai fazer.
Eu não sei você, uma das minhas maiores ansiedades, eu falei para Mariane ontem, eu estava conversando com ela, e eu disse assim, Mari, um dos meus maiores problemas, nós vamos fazer um grupo de WhatsApp, Os Ansiosos. Cadê a Tamires? Tá em casa? Tá ansiosa em casa. Diz para ela que ela vai estar no grupo com a gente. Tem mais uns 2, 3 aqui que vão estar com a gente lá também. E eu fico às vezes querendo prever. Se acontecer isso, aí vai acontecer isso, eu tenho que fazer isso. Mas se acontecer isso aqui, eu tenho que me prevenir. Eu tenho que fazer aqui. Às vezes as gurias vêm brincando. O que foi, papai? Eu, não, papai tá tudo bem. E eu fico falando, não, é porque eu sou o prevenido. Não, eu tenho que cuidar da minha família. Muito disso, muito, não tudo, mas muito disso é incredulidade. Escuta. Os nossos problemas estão debaixo dos pés de Jesus. Eles esperavam que Jesus socorresse, mas não desse jeito. Eles não esperavam que Jesus chegasse dessa forma, porque Deus tem seus meios, Deus tem o seu jeito. Os recursos deles acabam, mas os recursos de Deus são infinitos. Os recursos que Deus tem para ajudar você não esgotaram. Deus não está olhando para a tua vida agora, botando as mãos na cabeça e dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Não tem pânico no céu. O céu está tranquilo. Não tem ninguém correndo no céu. Os recursos de Deus são infinitos. Então assim, em primeiro lugar, tenha coragem. Jesus conduz a sua vida. Em segundo, tenha coragem, porque eu sou. Jesus sempre vem até você. Em terceiro, tenha coragem, porque Jesus não despreza as nossas orações. Eu pergunto, você acha que Deus não se importa com você? Você já parou para pensar isso? Ah, pastor, eu já parei para pensar. Às vezes dá a impressão que Deus não se importa comigo. Isso é mentira. Isso é mentira de Satanás. Deus me mandou hoje aqui para dizer para você, você é valioso. Você é valioso. Vira para quem está do seu lado e diz assim, tu é valioso. Tu é valioso, tu vale muito. Não, repete isso aqui, ó, para irritar. Tu vale mais do que o ouro de Ofir. Fala, hoje pode. Tu vale isso só hoje, tá? Fala, tu é valioso. Mas não é para dar cantada, tá? O cara se vira assim, ó. E aí, gatinha, tu vale mais que o ouro de Ofir. Tu dá um caldo. Tu tá na casa de Deus. Em terceiro, tenha coragem, porque Jesus não despreza as nossas orações. Verso 26 em diante. Os discípulos, porém, vendo andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram, é um fantasma. A teologia está em dia, né? Quando vem o caos, tu mota o que tu crê, né, meu? É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Ah! Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Cara, eu acho que no grego tá, te apruma. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Eu amo isso aqui. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Os caras estão apavorados, os caras estão desesperados. E Pedro faz essas coisas, né, meu? Só de Jesus estar ali já está feliz, cara. Os caras têm que inventar uma moda. Jesus disse, venha. E Pedro, não, até porque olha para mim aqui. Essa prova de Pedro é sensacional, né? Digamos que fosse um demônio, né? O Pedro fala, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá. O demônio ia dizer, eu não posso mandar. O demônio ia dizer, vem. Isso não prova nada. Aí Pedro, né? Jesus disse, venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Num momento eles estão apavorados, no outro estão fazendo das águas ali uma pista de patinação. Verso 30. Reparando, porém, na força do vento, teve o quê? Medo. Tu vence o medo, Jesus vem, e daí o medo te assalta de novo. Quantas vezes acontece com a gente, né? Mas acontece. Aconteceu com o grande apóstolo Pedro, o primeiro... Papa não.
Isso é bobagem. Teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? É aquelas pessoas que te ajudam dizendo: eu te avisei. Isso é bom, é tu ajudar reclamando. Sabe, os homens têm essa... Nós temos isso de fábrica, né? O nosso Deus veio como homem, então ele ajudou reclamando ali, né? Subindo ambos no barco, o vento cessou. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Escuta, para a gente encerrar aqui hoje: nunca é tarde para orar. Mas eu fiz porcaria, ora agora. Mas agora nunca é tarde para orar. Pedro deveria ter orado antes? Sim. Os discípulos deveriam ter orado mais antes? Sim. Mas nunca é tarde para orar. O Spurgeon tem um sermão só dessas duas palavras: salva-me, Senhor. Spurgeon diz que isso é uma oração saturada de doutrina. Pedro afundando declara Jesus como Senhor e Salvador, porque ele sabia que não tinha nada nele que pudesse o ajudar. Você só pode ir até Jesus quando Jesus for tudo para você. E normalmente a nossa vida se encontra nessas situações. O interessante: Pedro não está num culto, não tem ninguém cantando, Pedro está desesperado. Outra coisa, olha aqui para mim. Ei, ó, lá no fundo lá, ó. Você tem ouvido muitos pregadores que têm uma aparência tratada a dólar, uns caras que você olha e você diz: esse cara vai falar uma coisa que preste para mim. E eles vão colocar culpa em você. Eles vão dizer o quê? Você só está pensando em você. Você está indo até Deus. Olha para mim, Deus não quer que você vá até Ele quando você só pensa em você. Será mesmo? Vamos lá. Em quem Pedro está pensando aqui nessa hora aqui? Vamos ser sinceros, gente. Pedro está pensando na mulher dele? Pedro está pensando na sogra dele? Pedro está pensando nos filhos dele? Pedro está pensando nos colegas que estão em cima do barco? Pedro está pensando em missões transculturais? Pedro está pensando nas regiões que estão sem o evangelho, sem a graça de Deus? Pedro não está nem aí para ninguém. Pedro está pensando nele. Pedro está lascado, ele está precisando de ajuda. Então a gente fica agora: isso é antropocentrismo. Não, meu. Isso é quando o cara está lascado. Isso é lascadismo. Aí quantas vezes nós ficamos falando, vou dar um exemplo aqui, uma canção. Não, eu não sou fã dessa canção. Mas vamos lá. Restitui, do Toque no Altar, trazendo a arca. Eu não sei quando eles trocaram de nome, eu não sei. Quanta gente fala mal dessa canção. Aí eu vi um pregador famoso, reformado, e falando: não, porque você ora e você diz restitui, Deus vai te restituir o inferno. Só se Deus for burro. Será que Deus não entende o que eu estou falando? Será que Deus não consegue? Não, Deus não é burro, Deus é sábio. É o pregador que está se fazendo de burro. Essa canção é baseada num texto de Isaías. E Deus está reclamando em Isaías que não há ninguém que diga restitui. Ou você não pode dizer isso. Você que tinha uma vida com a sua família vivendo na presença de Deus, e daqui a pouco o marido vai embora, os filhos caem para as drogas. Será que essa pessoa não pode pedir que Deus restitua ela? Utilizando o exemplo da vida de Jó. Ah, mas Jó nunca cantou restitui. Sério? Será que não é porque essa música foi composta uns 4.000 anos depois? Jó também nunca cantou nenhuma canção do cantor cristão e nem da harpa. Isso não é argumento, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Olha, eu não posso cravar aqui que é todos, mas é quase todos os nomes de Deus no Antigo Testamento, eles são revelados debaixo de uma necessidade individual. Jeová Rafá, Jeová Sidqueno, Jeová Jirê,
É sempre uma necessidade individual. Deus se revela em cima das necessidades dos homens. Deus está se revelando. Isso é antropocentrismo. Não, cara. Isso aqui é alguém precisando que Deus faça algo por ele. Mas a bênção maior é a salvação. Com certeza. Mas não é a única bênção. E a Bíblia não fala só disso. Senão nós só teríamos Romanos na Bíblia. A Bíblia fala de outras áreas também. Pedro está pensando nele. Pedro está indo em direção a Deus pensando nele. Por isso que aquele papo do cara dizer: se Deus me mandar para o inferno, eu vou para o inferno louvando o nome. Amém, Benjamin. Se tu vai para o inferno é porque tu não é crente. E se tu não é crente, tu não ama o Senhor. Tu não vai amar o Senhor. Jonathan Edwards trabalha exatamente com essa questão. Uma pessoa tem como amar o Senhor sem deixar de se amar? Não tem como. Tem que ter uma medida de interesse próprio. Vou te explicar um negócio. Olha só. Esse é o conceito do hedonismo cristão. Tu chega para tua mulher e diz assim: tua mulher tá linda, deslumbrante, fez uma comida gostosa, tá perfumada, sabe? A noite tá preparada. É caixa, é alegria. Tu olha para tua esposa e diz assim: não tem ninguém no mundo que me traz mais alegria. Não tem ninguém no mundo que eu me importe mais de estar do que contigo. Será que ela vai se ofender? Será que ela vai dizer assim: seu relaxado só está pensando em ti? Olha o que tu acabou de me falar. Não tem ninguém que te traga mais alegria. É a tua alegria que importa, então. Se ela fizer isso, ela é feminista. Vai embora. Ela vai ter uma franja aqui em cima. E um sovaco azul. E vai ter mais bigode do que o Olívio Dutra. A irmã uma vez veio falar para mim assim: mas por que o pastor está usando barba? Eu disse: tira a sua então, irmã. A mulher tinha, sabe, uns fiapão assim. Olha para mim. Ninguém se perturba com isso. Ninguém se perturba com esse elogio. Tu faz eu me sentir bem. Tu me faz bem. Eu fico feliz estando do teu lado. A pessoa está feliz. Não tem como você se relacionar querendo o bem do outro sem querer o seu bem também. Não tem como. Pedro está pensando nele. Você pode pensar em você nesse momento. Está liberado. Tá bom? Pode, pastor? Pode. Pode pensar. Posso pensar em mim? Pode. Primeiro tu bota a máscara em ti. Isso não é antropocentrismo. Não tem como você se desvincular de você para ir até Deus. Deus quer salvar você. Deus quer se relacionar com você. Pedro está pensando nele. E pensando nele, Jesus ouve ele. Pedro recorreu a Jesus quando ele notou que estava afundando. Deveria ter recorrido antes. Escute, você nota que está afundando? Você nota que tem tido caos e problema e angústias na sua vida? Vá até Cristo. Pedro está recorrendo a Jesus. É por isso que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 12: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Ele sabia disso. Pedro foi direto ao assunto, não ficou fazendo volta. Excelente. Imagina, Pedro afundando. Excelentíssimo. Para algumas pessoas aqui Deus está dizendo: tá, vai direto ao ponto, meu velho. Fala o que tu quer. Tu acha que Deus não ouve as suas orações? Pastor, gente, vamos ser sinceros aqui, ó. Eu estou terminando, tá? Mas só me diz assim: quem é que ora bagunçado aqui? Eu não sei vocês, eu oro bagunçado pra caramba. A minha oração é uma bagunça. Quem ora bagunçado? Quem diz assim: minha oração não tem uma ordem, é meio... Levanta a mão, levanta a mão. Gente, eu tenho que confessar um negócio para vocês aqui. Eu tento orar organizado só na frente de vocês. Aí eu ligo o modo pastor. Quem aqui que está orando e quando vê esquece do que está orando e já pensa em outras coisas? Quem aqui que vai... Quem? Pensei que era só eu. O pastor também faz isso. Quem aqui estava orando e lembrou de uma conta? Ou se desligou o gás em casa? Será que tu desligou? Acabou o culto agora, né? Todos nós somos assim.
E desse jeito, é desse jeito que Deus está te ouvindo. Esse Deus sabe que você é assim. E Ele quer que você continue orando, bagunçado mesmo. Porque quando as minhas filhas vêm falar comigo, elas não vêm com tudo certinho, tudo direitinho, tudo ajeitadinho. Elas vêm e falam, elas vêm e pedem. Falei para vocês já, semana passada. Minhas filhas não têm vergonha de pedir. Todo dia elas estão pedindo alguma coisa. Todo dia. Cara, e elas não puxaram a Thalita nisso. Porque a Thalita não é assim. A minha mulher é uma mulher humilde. Ela não pede coisas, muito raramente. Então, na maioria das vezes que ela pede, eu dou um jeito de fazer, porque ela quase não pede nada. As gurias não. As gurias são premium. Estão sempre pedindo alguma coisa. Sempre pedindo algo, sempre querendo algo. E elas não têm vergonha de pedir. Os filhos são assim. O Rodrigo disse uma coisa pra mim. Jonathan, né? Os filhos não estão preocupados se a gente tem ou não tem. Eles vêm e pedem. E pedem. Nós devemos ser assim com o Senhor. Orar. Pedir. Recorra. Você que está aqui, talvez você está pensando, quando eu for mais velho eu vou recorrer a Jesus. Talvez você não tenha tempo. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçai os vossos corações. Recorra ao Senhor. Recorra. E o interessante aqui para terminar, o apóstolo Pedro é um homem de fé, né? Ele caminhou em cima das águas, Cristiano. Ele caminhou em cima das águas. Ele botou o pé para fora, pisou, imagina aquilo firme. Aí pisa o outro pé e caminha, e vai caminhando em cima das águas. De repente o vento, começou o vento de novo. Pedro olhou para o vento, olhou para o mar. Aí se ligou, cara, eu estou em cima do mar. E começou a afundar. E ao começar a afundar, ele tem uma incredulidade. Afinal, Pedro é um herói da fé ou um herói da incredulidade? Das duas coisas. Pedro é igual a você e a mim. Nós somos Pedro nesse texto aqui. É uma fé incrédula, é uma incredulidade que crê. É tudo misturado. Depois da queda, é essa bagunça na cabeça. A gente ora estranho. A gente crê de jeito estranho. Deveria ser uma fé. Às vezes eu fico pensando, mas a minha fé devia ser mais direitinha, cara. Eu sou um pastor, cara. Não sei vocês. Eu penso, eu devia crer bonito, assim. Eu tento ser um cara organizado com a minha vida cristã. Mas não é do jeito que eu queria, cara. Eu sou Pedro, cara. Você é Pedro. A diferença não é Pedro. A diferença é Cristo. Cristo. Ele está olhando para você aqui essa tarde. Você pode vencer isso essa tarde, porque Ele vem até você. Ele ouve as suas orações. Nós vamos orar agora e você pode orar bagunçado do jeito que você quiser. Ele vai ouvir as suas orações. Há poder na oração do justo. Há poder, não, há poder em Jesus, não há poder. Tiago, o apóstolo Tiago diz, há poder na oração do justo. Há poder, Jesus socorre você. Jesus vai até você. Se você veio aqui hoje como sendo o teu último passo, se você veio aqui precisando de um milagre, se você veio aqui precisando que Jesus faça algo que somente Ele pode fazer, saia do seu lugar, eu quero orar por você agora aqui. Saia do seu lugar, venha à frente, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Eu quero orar por você. Se você está atrás de um milagre, se você está atrás de algo que somente Deus pode fazer, você precisa que Cristo vá até você. Você precisa que Jesus vá até você, que Jesus socorra você. Saia do seu lugar e venha aqui à frente. A igreja fica orando nesse momento. Se quiser ficar de pé, fica. Quem quiser ficar sentado, está com criança, fica tranquilo. Pode ficar sentado com os teus filhos. O teu Deus ouve você sentado do mesmo jeito. Quem quiser ficar de pé para cantar, para orar, pode ficar. Fique em paz. Feche os olhos e comece a orar nesse momento. O Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus está aqui. O nosso Deus está aqui. O Deus dos milagres está aqui. O Deus que ouve orações está aqui. O Deus que muda destinos está aqui. O Deus que transforma histórias está aqui. O Deus que faz maravilhas está aqui. O Deus que faz milagres está aqui. Está ouvindo as tuas orações. Está ouvindo a tua queixa. Está ouvindo a tua dor. Está ouvindo as tuas necessidades. Está ouvindo agora você. Ele ama você, Ele vai até você, Ele caminha até você, Ele se importa com você, Ele tem um propósito bom para você. Ele nesse momento está caminhando sobre as tuas dores. Ele vem caminhando. É madrugada na tua alma.
Existe dor dentro do teu sofrimento, dentro do teu ser. Existe sofrimento dentro da tua mente. A tua mente está perturbada, conturbada. Ele vai até você, porque Ele se importa com você, porque Ele ama você. Você não é um erro, você não é um acidente. Você é filho e filha amados de Deus. O Senhor se importa, o Senhor te encontra, o Senhor te encoraja, o Senhor te levanta, o Senhor te restaura, o Senhor te cura, o Senhor te toca, porque Ele se importa com você. Ele se importa. A agenda dele tem teu nome, o teu nome está na agenda dele. Você está dentro dos propósitos de Deus. Eu não sei quais são os seus propósitos, eu não sei quais são os seus planos, mas eu sei que nos planos de Deus você está gravada nas palmas das mãos do Senhor. Você está lá, o seu nome está lá. Ele ama você, você está no livro dele, e Ele vai viver com você eternamente. Ele ama você, Ele foi à cruz por você, Ele verteu o sangue por você, Ele envia o Espírito sobre você, Ele coloca anjos para cuidar de você. Essa palavra veio dele para você, é pregada para você. A Bíblia é uma carta de amor de um pai para você. Você é amado, você é amada, você não é um erro. Senhor, aqui está o teu povo, povo esse que o Senhor ama, povo esse que o Senhor se importa, povo esse que tem a tua marca, o teu selo, em nome de Jesus. Estende tua mão agora, Senhor. Toca onde os homens não podem tocar. Faz os milagres que os homens não conseguem fazer. Estende a tua mão, transformando, restaurando, libertando, em nome de Jesus. Eu não sei quais são as dores, mas o Senhor pode livrar de todas elas. Se são doenças, que sejam curadas. Se são relacionamentos, que sejam restaurados. Restaura relacionamentos, restaura casamentos, restaura, Senhor, relacionamentos maternais, paternais, em nome de Jesus. Socorre financeiramente teu povo. Socorre, Senhor. Dá o que eles pedem. Vem até eles. Que seja um momento de transformação, de graça, de virtude. Em nome de Jesus, impõe as mãos, Bárbara, impõe as mãos, Rodrigo. Ora, 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 ora. O Senhor Deus está aqui. O Senhor Deus está aqui. Ele se importa com você. Ele se importa com você.